Olá, agora iremos dar prosseguimento às apresentações do livro de Stuart Hall, livro no qual fala sobre a identidade cultural na pós-modernidade. E os componentes que integram esse grupo são Ana Paula, Francisca Gabriele, Maria Rita, Matheus Pereira e Silvano dos Santos. E dando continuidade ao capítulo 3, que vem falar sobre as culturas nacionais como comunidades imaginadas. No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem uma das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas vezes dizemos que somos ingleses, ou galeses, ou indianos, ou jamaicanos. Então, sabemos que as culturas nacionais, elas se constituem através de um conjunto de fatores, né? Conjunto esse que possui sentidos por meio da representação cultural. E nós nascemos em uma determinada cultura, mas somos influenciados por meio de outras culturas. Então, torna-se difícil, né, essa definição por conta desse multiculturalismo. Não há como dizer eu pertenço somente a essa cultura, por conta desse processo de pós-modernidade, né? Então, a nossa identidade cultural são transformadas ao longo do tempo, justamente por essa questão da globalização, né, de todo esse processo. A formação de uma cultura nacional contribui para padrões de alfabetização universal, generalizou uma única língua vernacular como meio dominante de comunicação em toda a nação. Criou uma cultura homogênea e manteve instituições nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional nacional. Dado desse ponto de vista cultural, nós temos várias questões que reforçam, né? Reforçam essa definição ideológica do que significa ser uma pessoa pertencente a tal cultura. Bem, gente, dando continuidade às apresentações, vou continuar aqui retratando o subtópico, que é Narrando a Nação, uma comunidade imaginada. Bem, esse conceito, comunidade imaginada, foi criado por Benedict Anderson, que é o quê? É uma comunidade imaginada é diferente de uma comunidade real, pois não baseia-se em interação face a face de seus membros, e por razões práticas não pode fazê-lo. Anderson chega a mencionar que nada maior que o vilarejo pode ser uma comunidade real, já que é possível que todos os seus membros se conheçam. Levando em conta esse ponto de vista desse autor, uma comunidade que seja um pouco menor não é considerado, menor que um vilarejo não é considerado uma comunidade. Por quê? Porque no vilarejo todo mundo se conhece, tornando assim, não dá uma ideia de comunidade. Aí, nação é um exemplo de comunidade socialmente construída, imaginada por pessoas que percebem a si próprias como parte de um grupo. O livro de Anderson, que inaugura tal concepção, Imagine Communities, foi inicialmente publicado em 1983 e reeditado em 1991, com diversas correções, inclusive sobre o surgimento do conceito de nação no Brasil, porque, tipo assim, para ele, a nação, o conceito de nação no Brasil era meio que conturbada, por quê? Pelo caso de ser construída em base de várias outras culturas e nações, levando assim todos os brasileiros a não ter simplesmente uma única identidade cultural, mas sim a junção de várias outras.
Embora o termo tenha sido cunhado especificamente para tratar do fenômeno do nacionalismo, ele passou a ser utilizado de forma mais ampla, quase como um sinônimo de comunidade de interesse. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para se referir à comunidade baseada em orientação sexual ou consciência de fatores de risco global. Ou seja, essa obra é uma obra que abrange tanto o conceito de cultura como construção de um aspecto social, mas também como conceito de cultura em orientação de valores, tanto em orientação sexual, por exemplo, uma pessoa que nasce homem, que decide adotar outra identidade cultural, e isso, Benedict Anderson definiu nação como uma comunidade política imaginada, e imaginada tanto como limites quanto soberana por excelência. Ou seja, a comunidade imaginada, em alguns aspectos, era aquela comunidade socialista, ou seja, onde todos tinham direitos iguais. O discurso da cultura nacional não é, assim, tão moderno como aparenta ser. Ele constrói identidades que são colocadas de modo ambíguo entre o passado e o futuro. Ele se equilibra entre a tentação por retornar a glórias passadas e o impulso por avançar ainda mais em direção à modernidade. Como o Matheus falou anteriormente, né, uma comunidade imaginada. Ele constrói identidades que são colocadas. As culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, a recuar defensivamente para aquele tempo perdido, quando a nação era grande. São tentadas a restaurar as identidades passadas, como falei anteriormente. Este constitui elemento regressivo, anacrônico da história, da cultura nacional. Mais frequentemente, esse mesmo retorno ao passado oculta uma luta para mobilizar as pessoas, né, para que purifique suas fileiras, para que expulse os outros que ameaçam sua identidade, para que se preparem para uma nova marcha para frente. Algumas coisas do mesmo tipo podem estar ocorrendo na Europa Oriental, que são as áreas que separa das antigas União Soviética, reafirma suas identidades étnicas essenciais e reivindica suas nacionalidades sustentadas por histórias, né, que algumas vezes são extremamente duvidosas. Bem, o tema anterior, ele discutiu como uma cultura nacional ela atua como uma fonte de significados. Já o tema que eu irei explicar, Desconstruindo a Cultura Nacional, Identidade e Diferença, ele vai tratar da questão de saber se as culturas nacionais e as identidades nacionais que elas constroem são realmente unificadas. Em seu famoso ensaio sobre o tema, Ernest Renan diz que 3 coisas constituem o princípio espiritual da unidade de uma nação: a posse em comum de um rico legado de memórias, o desejo de viver em conjunto e a vontade de perpetuar de uma forma indivisível a herança que se recebeu. Ernest Renan ele definiu esses 3 conceitos a respeito de como uma cultura nacional ela deve ser, ou seja, ela deve valorizar as memórias do passado, as conquistas, nutrindo sempre o desejo de viver em conjunto e conservar esse legado deixado de cada cultura.
Aqui temos outro teórico. Gellner identifica claramente o impulso por unificação existente nas culturas nacionais. Aqui ele vai expor. A cultura é agora o meio partilhado, necessário, o sangue vital, ou talvez antes a atmosfera partilhada mínima, apenas no interior da qual os membros de uma sociedade podem respirar e sobreviver e produzir. Para uma dada sociedade, ela tem que ser assim, a mesma cultura. Notem que esse escritor ele vai mais além, ele explica minuciosamente como uma cultura nacional deve se comportar, priorizando sempre uma relação harmônica. Para dizer de forma simples, não importa o quão diferentes os membros de uma cultura possam ser em termos de classe, de gênero ou raça. Uma cultura nacional, ela busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional. Aqui temos uma pergunta. Mas seria a identidade nacional uma identidade unificadora desse tipo ou uma identidade que anula e subordina a diferença cultural? Essa ideia está sujeita à dúvida, por várias razões. Uma cultura nacional ela nunca foi um simples ponto de lealdade, de união. A maioria das nações consiste de culturas separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquistas violentas. O povo britânico ele é constituído por uma série dessas conquistas, conquistas céltica, romana, viquense e normanda. Ao longo de toda a Europa, essa história ela se repete. Cada conquista subjugou povos conquistados e suas culturas, os costumes, as línguas, as tradições, e tentou impor uma hegemonia cultural mais unificada. Então, assim como Portugal, a Inglaterra ela teve o seu passado obscuro. Teve a questão da mulher na era vitoriana. O papel da mulher era ser submissa, era ser obediente e escrava. Elas exerciam um papel secundário e o objetivo era dedicar-se somente ao trabalho doméstico e à educação dos seus filhos. As mulheres que ousavam quebrar esses padrões perante a sociedade, elas enfrentavam preconceitos e não podiam reivindicar os seus direitos e não podiam lutar pelos seus direitos. Diante disso, as possibilidades elas eram escassas. As mulheres elas não tinham oportunidade de desenvolver sua vida profissional e intelectual. Nesse mesmo período, as mulheres não tinham o direito de voto. Elas não podiam se envolver no meio político. Era a época que o patriarcado dominava. O que podemos notar é que essa exclusão das mulheres elas ainda permanece, não se extinguiu, não acabou. No Ocidente, o conhecimento sobre os direitos das mulheres não repercutiu da mesma maneira que em outras regiões, como, por exemplo, os países asiáticos e muçulmanos, que não reconhecem os direitos das mulheres. Países como Paquistão, Turquia e Indonésia é um dos piores lugares para se ser mulher. Então, pode-se dizer que houve uma desconstrução em questão de gênero naquela época e ainda continua a existir. Essa questão ainda é fortemente debatida. E graças aos movimentos feministas,
daquela época, muita coisa mudou. O que nós precisamos refletir é que nós, que somos os efeitos dos direitos humanos, na realidade nós fazemos um recorte muito rigoroso para quem tem direito ou quem não tem direito. Às vezes as pessoas que mais precisam do direito é quem não tem. O direito ele se estabelece a todo mundo. Todos nós somos livres e iguais, independente de origens, padrão econômico, porque todos nós gozamos das mesmas liberdades, dos mesmos limites. Dando continuidade, eu vou falar sobre a desconstrução da cultura nacional em torno da identidade e diferença. Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença, comunidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferentes formas do poder cultural. Então, uma forma de unificar as identidades nacionais é com a expressão da cultura oculta ou explícita de um único povo, onde vemos que há várias nações que são compostas por vários povos, e com isso também são compostas por diferentes culturas. Então, a etnia, a língua, a religião, o costume, as tradições, esse sentimento de lugar, de pertencimento, são às vezes usados para instaurar ou fundamentar a ideia de um povo. Um exemplo que temos é a Europa Ocidental. Lá não tem qualquer país, qualquer nação que seja composta por um único povo, uma única cultura. Um exemplo mais específico é a Alemanha, que é germânica, cética e eslava. E vemos com isso que as nações modernas são todas híbridas culturais. Muitas delas as culturas foram separadas, onde em algumas tentou se impor, por meio de conquistas violentas, essa hegemonia cultural, essa forma de unificar as diferenças através da cultura. Passo. E a gente vê que, nesse sentido, é ainda mais difícil unificar a identidade nacional em torno da raça, já que a diferença genética ela não pode ser usada para distinguir, diferenciar um grupo do outro. Então, a raça é uma categoria discursiva e não categoria biológica, isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de representação e práticas sociais, discursos, que são discursos, que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente ponto específico de diferenças em termos de características físicas, cor da pele, textura, cor do cabelo, características físicas e corporais, etc. Então, a raça ela é vista como uma categoria discursiva e não biológica. E essa categoria são as marcas simbólicas que diferenciam socialmente um grupo do outro. Então, essas noções biológicas, que são a cor do cabelo, como eu falei, características físicas, elas são substituídas por definições culturais. Um exemplo de definição cultural são os hábitos, as crenças, que dão ideia sobre nação, sobre identidade nacional. Então surge a ideia de nação como uma identidade cultural unificada, onde não é considerada as diferenças a partir dessas definições culturais. Se as identidades nacionais elas estão sendo juntas, elas estão sendo unificadas por meio das culturas nacionais, que contribui para generalizar elas, juntar todas. E essa junção se dá por meio da generalização, por causa da globalização, onde se busca eliminar o particular, as diferenças. Passo. E estas são as nossas referências que temos base no livro de Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.